Salve, salve, fiel torcida. Fala, meus amigos aqui do meu canal. Desculpa, hoje eu não tô muito bem. Tosse, tô meio zoado. Mas vamos falar da vitória de ontem do Corinthians contra o Ceará. Eu postei no Twitter, né, que desempenho ontem eu não tava nem aí pra desempenho. Eu queria era a vitória do Corinthians, que era fundamental, e ela veio. Até muita gente me questionou, mas careca, toda vez é isso, toda vez é isso. Eu discordo em alguns momentos, né? Acho que teve um desempenho razoável contra o Bragantino. Acho que teve alguns outros jogos que o Corinthians teve um desempenho bom. O Atlético Mineiro na Arena MRV e não venceu, né? Ontem foi um jogo muito ruim, não só do Corinthians, do Ceará. O jogo em si, né? O campo ruim, dois times com muita dificuldade de criação, né? O Ceará é o time que menos tem posse de bola, né, no futebol brasileiro. E o Corinthians teve realmente a bola, mas também com muita dificuldade, né? É, Novamente no 4-4-2, mas dessa vez sem Memphis, sem Romero e ainda sem Yuri, então o Corinthians sofreu, né? Começou o jogo ali com o Mateuzinho na direita, Bidu na esquerda, Gustavo Henrique saiu para controle de carga, então jogou o André Ramalho e Kaká, e eu gostei da dupla de defesa, acho que eles se portaram bem, conseguiram defender bem, quando tiveram a bola não se apertaram, né? Conseguiram com tranquilidade tiver, principalmente o Ramalho, né? Passes que quebram linhas, né? Eu gosto particularmente do Ramalho e acho bom jogador. E daí ali Ranieri, Martinez, Breno Bidon e Garro na frente deles e Gui Negão e Thales, né? Corinthians um 4-4-2, mas um pouco diferente do que normalmente joga, né? Porque Yuri e Memphis jogam muito próximo um ao outro, né? E ontem o Thales jogou mais aberto pelo lado esquerdo, que acabou isolando também o Guinegão, né? Um menino de 18 anos, mas acho que teve uma boa participação no jogo. Ansioso em alguns momentos, até natural da idade, né? Imagine você o que fazia com 18 anos, né? Eu, com 18 anos, nossa senhora, o cara tá no Corinthians, né? Com toda essa confusão que é o Corinthians, mas acho que ele tem se tornado uma boa opção ali, né? Já que o Corinthians tem muita dificuldade ofensivas, né? Precisa sim de reforços, e o Dorival disse ontem. Mas voltando pro jogo, né? Vira 0-0, o Corinthians com mais posse, né? Poucas chances de gol em ambos os lados. E daí no segundo tempo, com a entrada do Carrijo, principalmente pelo lado direito, e é dele a jogada, né? Pro gol do Thales, que meu Deus do céu, quase perdeu o gol, mas conseguiu fazer 1-0 ali. O Ceará, obviamente, jogando em casa, partiria para o ataque e tentaria pressionar o Corinthians, mas é um time também que tem dificuldade em propor, né? As grandes vitórias do Ceará no campeonato, que faz um bom campeonato brasileiro, são sendo reativo, né? Bola aérea, né? Com o Pedro Raul, que é jogador do Corinthians e ontem já não poderia jogar e acabou ali forçando, né, o terceiro cartão amarelo para já cumprir no jogo que por contrato ele não poderia jogar. Então o Ceará foi para cima, mas o Corinthians se portou bem, né? O Dorival fez muitas mudanças e obviamente que não é o melhor dos mundos, né? Ah, vamos recuar, tal. Chama realmente o Ceará, mas a vitória de ontem era fundamental, né? Pela tabela, pela confiança, pela pressão que já estava se tornando, né? A gente teve uma invasão, né, antes de ontem no CT da maior organizada do Corinthians para conversar com os jogadores e entender a situação. Eu discordo dessa invasão. Eu acho que o Corinthians fez um bom jogo contra o Bragantino e tratou como um jogo péssimo e eu não, eu discordo, né? Até falei isso aqui no meu vídeo. E a minha função aqui como um torcedor, mas que analisa futebol, é não analisar somente resultado, né? E contra o Bragantino, acho que teve desempenho, não teve resultado. Ontem não teve desempenho, mas como eu disse, o resultado era fundamental. O Corinthians passa o Ceará, passa o Mirassol, tá ali na primeira parte da tabela e traz uma confiança e um pouco de alívio para esses dois próximos jogos que são complicados. O São Paulo fora de casa e o Cruzeiro depois, que para mim é um dos melhores times do momento do futebol brasileiro, né? Aí as trocas do Dorival é para realmente segurar a vitória, né? O Michael entra e depois já logo sai, né? O Michael não tá conseguindo, tá com muita dificuldade, né? Tá sem força, tem um lance lá que ele é driblado com muita facilidade. E daí o Corinthians acaba num 5-4-1 ali, né? O Mateuzinho pela direita, três zagueiros, André Ramalho, Choca e Kaká.
e daí o Andileri, que entrou ali pela esquerda, e à frente deles, Bidu pela esquerda, Carrijo pela direita, Charles e Ranieri, Charles e Ranieri, e o Guinegão lá na frente. O Corinthians sofre um pouquinho ali, a bola que fica rondando a entrada da área, mas chute sem muito perigo, conseguiu fazer duas defesas bem tranquilas, e o Corinthians consegue uma vitória muito importante, né? É óbvio que tem condição de melhorar, mas também concordo com o Dorival que os reforços precisam chegar. O Corinthians tem um bom time, mas tem um elenco desequilibrado. E acho que com reforços e o Corinthians precisa trazer, o Corinthians sim pode dar uma melhorada também no desempenho. E obviamente que quando você joga bem, você está mais perto das vitórias. Desculpa novamente a voz, estou meio zoado, mas não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar o vídeo com os amigos pra gente discutir Corinthians. Valeu? Tamo junto, ótima vitória do Corinthians e domingo e sábado tem o Majestoso lá no Morumbi e acho que o Corinthians consegue fazer um bom jogo e quem sabe trazer uma vitória. Valeu? Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!